começando o Papo de Boleiro. Não é o Hora de Notícias que acabou de acabar, mas aqui a gente faz ao vivo. Você já está acostumado a partir das 10h10, 10h15. É a sua resenha esportiva, o programa Papo de Boleiro da JR TV Web, que você acompanha pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e também o site www.jrtvweb.com. É muito fácil. Você chega na busca de qualquer rede social, coloca GQR Repórter e lá vai aparecer nossos vídeos, as entrevistas. Se você quer ver do Hora de Notícias, só colocar no YouTube Hora de Notícias que vai aparecer os programas. Papo de Boleiro, a mesma coisa. Vai lá na busca, programa Papo de Boleiro, que não tem erro, meus amigos. É muito fácil você poder acompanhar a gente. E vocês que estão chegando, já pode deixar a sua curtida, já pode deixar o seu alô, que a gente vai ler aqui todos os comentários. Lembrando que estes programas da JR TV Web é em oferecimento da Jambo Supermercados, barato todo dia, da Clearan, ressonância magnética, tomografia multislice, mamografia, ultrassonografia, radiologia, uma série de serviços. Materiais de construção da FFJ, eles contam com 3 lojas aqui em Jequié, viu? A farmácia Mandacaru, que também entrega remédios via delivery, cuidando bem da sua saúde. Tá aí. Hoje o programa está começando, daqui a pouco a gente vai estar conversando com o Jardel Moura, assessoria esportiva. Ele que é formado em Educação Física pela UFBA, tem pós-graduação em treinamento desportivo e 10 anos está aí atuando como treinador de corrida de rua e personal trainer e faz parte aí da organização da maior corrida de rua da Bahia. 12 eventos no calendário anual. Ele já está na linha com a gente e daqui a pouco vai estar batendo esse papo no Papo de Boleiro. Agora, sem mais delongas, já vamos entrar em contato com o professor Tuxa. Bom dia, Tuxa. Bom dia, Rony. Bom dia, Léo. Satisfação mais uma vez aqui, 20 de abril. Dia do diplomata hoje, viu? Ah, é? É o dia do diplomata hoje. Pô, só os diplomatas. E dia de Libertadores também, viu? Hoje eu estou torcendo, viu? Tá torcendo? Agora torcendo contra, né? Ah. Quem já está aqui com a gente, Léo Novaes. Torcendo contra os nojentos. Os nojentos? O Léo é flamenguista, rapaz. Tá achando o quê? Bom dia a todos, a audiência aí do Papo de Boleiro. Muito bom estar com vocês no Facebook, no Instagram, no YouTube e no jrtvweb.com. É o nosso site, Rony, não tem erro. Outra também atividade que logo no blog de qrreporter.com.br você vai também acompanhar toda a programação da TV. Aí, vamos dar uma curtida aí, hein? Quem não curte não se diverte, como diz Toninho de Miquelino. Então tem que deixar a curtida, deixar o seu like. Você que está no YouTube também pode enviar para os seus grupos, compartilhar com os amigos. O programa só está começando, a gente vai dar uma passada rápida no futebol, porque o nosso convidado já está na linha. Só para a gente falar um pouco sobre a Copa Libertadores, né? A competição mais importante da América do Sul. E hoje teremos a primeira rodada com equipes brasileiras em campo, valendo muito. Já tem equipe pressionada, já tem equipe que foi eliminada, como é o caso do Grêmio, que caiu na pré-Libertadores e o Renato Gaúcho acabou indo embora. Vamos passar só na rodada de hoje. Teremos Internacional contra o Always Ready. Olha o nome desse time, Tuxo. Um time da América do Sul com nome em inglês. O Internacional vai jogar. Aí significa, sabe o quê? Sempre pronto. Sempre pronto, né? Ele não tem historinha, Always né? ready. Tá aí. Always ready. Aí, meu amigo, não é brincadeira não. No grupo B, que tem o Internacional, o Deportivo, Tátira, Olímpia e o Always Ready. Tá aí. O Internacional com um novo técnico também, Abel Braga saiu, tá agora com o técnico sul-americano. E o Santos também vai jogar. O Santos, que se classificou na pré-Libertadores, joga hoje o único brasileiro que vai jogar em casa, na Vila Belmiro, contra o Barcelona de Guayaquil. O Santos que está no grupo do Boca Juniors. Então, promete emoções, viu? Além disso, na quinta-feira vai ser o jogo do Fluminense. Fluminense contra o River Plate. Fluminense num grupo difícil, né? Ter o River Plate. E o São Paulo joga hoje também contra o Sport em Cristal, fora de casa, lá no Estádio Nacional de Lima. Hoje às 21h30. Vamos ver quem mais. Vélez Sarsfield e Flamengo, na Argentina. Flamengo também estreando na Libertadores, o técnico Rogério Ceni muito pressionado. Sei não, viu? O Flamengo tomou uma pancada hoje, se a diretoria já não muda o conceito, já manda o Rogério embora. E também teremos Atlético Mineiro
e o Lagoaíra, lá amanhã. Na realidade, essa partida será amanhã. Jogos da Copa Libertadores, que a gente vai trazer esses resultados amanhã, vai comentar as partidas também, como foram, né, meus amigos? Então, sem mais demora, já podemos chamar o nosso convidado, né, Léo? Pode sim. Pode sim, né? Ele já está na linha com a gente. A gente vai colocar aqui. Deixa eu tirar aqui, colocar tudo certinho, que ele. Só um segundo, que ele já vai participar com a gente do programa Papo de Boleiro. Só encontrando aqui a melhor posição que a gente já pode chamar ele, mas eu já deixo pro nosso amigo Tuxa. Ele é da mesma área que você, Tuxa. Já deixo para você fazer as honras da casa com o Jardel Moura, assessoria esportiva. Ele é formado em Educação Física pela UFBA. Aí já está em contato com a gente. Bom dia, Jardel. Bom dia, Tuxa, bom dia, Rony, Léo e a todos os ouvintes aí do Papo de Boleiro. Realmente estamos aqui para debater, conversar um pouquinho sobre esse momento, né? Sobre como o papel do professor de Educação Física é de crucial importância com o momento atual ao qual estamos vivendo. Perfeito, perfeito. Jardel, seria interessante você fazer uma apresentação dos trabalhos que você vem desenvolvendo. Pronto. Eu atuo na área da educação física basicamente há 12 anos, né? Me formei no ano de 2009 na UFBA e de lá para cá eu venho me engajando muito no esporte da corrida de rua. Aqui em Salvador, particularmente, a gente trabalha com assessoria esportiva, né? Grupo de corrida, organização de eventos e preparação complementar. Aqui no caso é o trabalho de personal trainer, o funcional, de praia, todas essas atividades. E ano passado, a gente vinha com toda uma programação muito extensa para o ano e a gente acabou deparando com a pandemia do Covid-19, né, em março do ano passado. E de lá para cá, a gente teve que realmente se reinventar por completo, né, para poder manter as atividades e manter nossos alunos ativos fisicamente. Porque a partir de março, para você ter ideia, a gente ficou 5 meses com as atividades de grupo de corrida ao ar livre suspensas aqui em Salvador. Então, a gente teve que criar um programa online de treinamento para poder atingir e estimular as pessoas a continuar a atividade física. Então, foi um grande desafio para a gente tentar usar esse ambiente para pegar pessoas que estavam acostumadas à atividade física ao ar livre, né? Convencer as pessoas a que ela pode fazer atividade dentro do ambiente doméstico e que poderia ser útil para a saúde e para a manutenção do condicionamento físico delas. Então, esse foi um grande desafio. A gente conseguiu ficar 18 semanas com esse engajamento. Depois, com a reabertura, a gente conseguiu voltar com todos os protocolos, né, exigidos pelo nosso conselho, pela prefeitura e pela própria OMS, para poder estar promovendo a atividade física, diminuindo os riscos, né, de um contágio, de uma contaminação, e que as pessoas pudessem, até certo ponto, usufruir dos benefícios que essa prática nos trouxe. Mas, por outro lado, o outro grande problema que a gente teve é que a gente sabe que um dos principais fatores que motivam a turma à atividade física é basicamente as competições, né, os eventos esportivos que foram basicamente suspensos, né? Estamos aqui em Salvador desde março do ano passado sem atividade física. A gente mesmo tinha 12 eventos para organizar no ano passado. O calendário de corridas da Bahia, aqui em Salvador, região metropolitana, inclui mais de 50 eventos por ano. E a gente está basicamente sem nenhum evento e fazendo com que as pessoas consigam treinar. Então, isso é um grande desafio que a gente tem encarado no momento. Eu recebi até uma mensagem, acho que na China já começou a maratona, né? Você viu a aglomeração da China? Uma maratona. Lá foi o primeiro lugar que começou e o primeiro que saiu, né? Então, assim, tecnicamente, o grande problema que a gente tem encarado hoje na questão de retorno, de retomada aos eventos, está basicamente no que eu chamo de custo-benefício para a prática. Que é basicamente o quê? Você já tem um evento que tem um custo elevado para ser executado e você vai diluir isso no número de atletas que participam daquele projeto. E a tendência é que quando você aplica os protocolos de Covid para um evento esportivo, você tem que reduzir drasticamente seu público. Então, todos os seus custos fixos eles se mantêm e, tecnicamente, você tem que pagar as contas, vamos dizer assim, com 20% do público total. E a tendência é que
e você não consiga executar. Por exemplo, um evento para 100 pessoas, para 200 pessoas, como aconteceu esse final de semana. Teve maratonas internacionais que aconteceram ano passado, mas só aconteceu com a elite, né? No máximo 15 homens e 15 mulheres em um ambiente controlado, em um ambiente fechado. Imagina você correr 42 quilômetros dando volta de 2 quilômetros. Para um ambiente controlado, existe algumas grandes maratonas, como no passado a Maratona de Londres, algumas maratonas pelo mundo, que tem grandes patrocinadores, conseguiram executar nesse molde. Porque tem televisão, tem toda essa parte de transmissão que ajuda. Os eventos normais, que a gente diz, acabam não conseguindo ser realizados. Os seus eventos são inseridos no calendário da Federação Baiana? O Og já esteve aqui também no nosso programa. O Og Robson. O Og Robson hoje, ele é eu acredito, coloco ele como um dos grandes responsáveis pela organização do atletismo na Bahia. Né? Ele tem uma vasta história dentro do atletismo, conhece muito do atletismo na essência da prática, da técnica. Né? Ele formou uma equipe de arbitragem fantástica de corrida de ruas aqui, de árbitros de corrida de rua aqui em Salvador. E todo o evento de rua que acontece na cidade de Salvador, na Bahia e no Brasil, ele tem que ter o que a gente chama de permit, né? Que é uma autorização da federação ao qual aquele esporte é vinculado. Por exemplo, a natação tem a dela, o triatlon, o ciclismo, o futebol deve ser igual. Então, a tendência é que você tem que ter uma reserva de vaga no calendário da federação para você poder também dar entrada nos protocolos de liberação do evento dentro da prefeitura. Então, a primeira coisa que a Transalvador, né? Transalvador, que é o órgão de trânsito de Salvador, a primeira coisa que ele me pergunta você está com a data lá na federação? Eu preciso do permit dele. Então, assim, tem todo... E para se ter esse permit, você precisa ter uma gama de documentação, desde segurança, de seguro para os atletas, de responsáveis médicos, responsáveis técnicos, toda a parte de medição técnica, quem é o serviço de UTI que vai estar servindo no evento. Então, é toda uma organização para poder realmente você estar executando um evento com liberação da federação e da prefeitura. Pode ser, Túlio? Pode perguntar, depois nós vamos falar sobre a técnica das corridas aí, do seu trabalho que você desenvolve, tipo de pegada, pronada, supinada, neutra. Para até ajudar isso, Jardel, eu acompanho um pouco o seu trabalho pelo Instagram, já vi algumas atividades presenciais, e o que eu vejo assim, é a mesclagem do público. Tem tanto de alta performance, como tem também o pessoal que está se preparando, por exemplo, para um evento, né, uma meia maratona. Não sei como é bem isso, que no seu digamos assim, no planejamento para essa pessoa. Eu sei que é bem personalizado, você trabalha de perto com cada um que participa ali. Como é que a Jardel Moura assessoria nesse sentido? A Jardel Moura, a gente tenta focar muito e trabalhar no que a gente chama de princípios do treinamento desportivo, né? Então, um dos principais princípios do treinamento se chama princípio da individualidade biológica. Cada ser é único e exclusivo. Por mais que você tenha um irmão gêmeo, ele é diferente de você, né? São diferentes. Então, cada um tem uma função. Justamente. Justamente. Então, o que é que a gente acontece? Dentro do processo de treinamento, a gente faz um filtro, né, que a gente processa que a gente chama de anamnese, para saber qual é o histórico do atleta, quais são todos os processos que ele tem de atividade física, de lesões, quais são os objetivos, o nível atual de performance que ele tem, quais são os dias que ele vai destinar a treino, qual é o objetivo dele. Então, com base nessas informações, você constrói um programa de treinamento, né, voltado exclusivamente para o que ele está querendo te ofertar. A grande diferença do processo, quando você pega um iniciante para um atleta de alto rendimento, está basicamente no que eu sempre brinco, que é a dinâmica e a necessidade que cada pessoa tem. Quando você trabalha com um público iniciante, você precisa trabalhar muito o processo motivacional e mudança de hábitos, a construção continuada de hábitos para ele conseguir entender e incrementar a atividade física na sua prática diária e começar a sentir os benefícios para tal. Isso requer, em média, de 2 a 3 meses. Isso é um cuidado importante que a gente tem sempre quando a pessoa chega para a atividade física partindo do sedentarismo. É grande a importância do professor como um apoiador, não simplesmente com um processo de treinamento propriamente dito. Claro que você precisa ajustar, como eu acabei de falar, com especificidade, uma lesão, uma patologia que a pessoa já apresentou, essas coisas precisam ser levadas em consideração. Mas a liberação médica também,
mas o que aquela pessoa às vezes mais precisa mesmo é com uma pessoa que mostre para ela que aquela mudança de comportamento ela vai ter retornos positivos no médio e longo prazo, né? Que a gente foca muito que a pessoa que está começando a atividade física, ela não percebe, ela vê aquilo ali como algo que, um tempo que ela está destinando aquilo que não tem ainda retornos para o ambiente psicológico dela, né? E fisiológico, vamos dizer assim. E já do outro lado, você tem um atleta de alto rendimento que você requer muito mais apuração nos estímulos que você vai dar, né? Existe aquela teoria do chamado quanto mais treinado, menos treinável. Significa quanto mais performance a pessoa apresenta, mais difícil é você tirar leite de pedra daquela pessoa. Então, a tendência é que você precise cada vez mais ter estímulos corretos e saber quando apertar e quando aliviar nos treinamentos, e quando apertar e quando aliviar na parte psicológica. Então, o atleta de alto rendimento ele já é automotivado por outros fatores, seja com a competição que ele tá inscrito, que ele precisa ganhar, seja com um patrocinador, seja por questões pessoais ou do ciclo que ele está envolvido, né, de desafios. É muito mais fácil, o trabalho é muito mais de você criar uma metodologia de treino eficiente e a parte motivacional ele rola muito só. E no cara que está começando é justamente o contrário. Qualquer estímulo que você der, a grosso modo, vai ser um estímulo que vai gerar uma adaptação. Mas, pelo outro lado, você precisa que aquela pessoa tenha uma rotina de treinamento para você trabalhar o outro princípio do treinamento, que é a da progressividade. Continuidade. Então, continuidade e progressividade. A continuidade, né, para você ter o processo de supercompensação, né, e o processo de progressividade das cargas de treino. Perfeito? Perfeito. Rony, quer perguntar, não, Rony? Toma aqui, deixa eu colocar a imagem. Pronto. Manda um abraço para o Valdemir Vidal, que está acompanhando a gente aqui, já enviou um Enciclopédia. bom dia. Enciclopédia Viva, o Vidal do Vascão. Ô Jardel, você poderia falar um pouco como é que era esses eventos de corrida de rua em Salvador, quando tinha, né? Antes da pandemia, como é que era? Estava em crescimento essa prática na Bahia, que eu tenho notado que as pessoas dos últimos tempos estão preocupadas mais com prática de atividades esportivas, cuidando da saúde. Salvador mesmo, que é uma cidade que tem praia, as pessoas buscam ter um corpo mais bonito, tem tudo isso. Como é que estava a questão do crescimento nas corridas de rua na Bahia no período antes da pandemia? A corrida de rua, uma coisa que eu gosto de destacar muito no processo como um todo, o atletismo, ele vem se consolidando ao longo, principalmente do século XX, né, vamos dizer assim. Eu sou daquele que acredita que a atividade física e principalmente a corrida de resistência, ela foi parte integrante da evolução da nossa espécie. Acredito muito nisso, né? As alterações e aquela caça de subsistência que existia lá nos nossos ancestrais, ela foi importante para a nossa evolução, desde a questão da construção do metabolismo até certo ponto da forma de dominar técnicas. A corrida faz parte desse processo. Falando na atividade física, na corrida de rua, em Salvador, eu acredito que o grande marco da corrida de rua em Salvador está com a chegada dos grandes circuitos nacionais para Salvador. Salvador tem inúmeras provas que são históricas, que são aquelas provas que tem as provas da AVAB, as provas militares, as provas de alguns sindicatos. Eu mesmo faço várias provas, e hoje organizo a prova da Tiradentes, né, corrida do patrono da PM, que está na 42ª edição. Então, como é que vem a dizer? Tem provas históricas em Salvador, mas a grande massa começa a participar de corrida de rua em Salvador com a chegada dos circuitos nacionais, como estações, track fields, essas grandes provas que chegam para cá e trazem o grande público para os eventos, porque até então o atletismo ele era basicamente voltado para as pessoas que eram atletas ou que tinham um grande rendimento. Hoje, em Salvador, a Bahia em si, já foi um grande celeiro do atletismo nacional. A gente tem atletas aqui, que a gente vai enumerar, já fizemos até eventos homenageando eles. Na década de 80 e 90, a Salvador tinha um grande celeiro de atletas de alto rendimento no atletismo. Você tem aqui treinadores que a gente vai colocar aí como foi um professor meu, Hélio Campos, Nico Fernandes, o próprio Hércules, Pimentel.
Entendeu? Teve dados, tem vários aí, eu não posso nem numerar aqui para não esquecer alguém, né? E tá fazendo uma injustiça por tal. Mas tem inúmeros atletas aqui, estão lá, João Fantasma, Teixeirinha, o próprio Boca do Rio, tem números também aí, pessoas que tinham pouquíssima estrutura e tinham resultados excelentes, coisa que o atletismo atual da Bahia não consegue atingir. Pessoas que tinham marca sub-30 em 10 km, sub-15 em 5 km, que hoje são poucos atletas da Bahia que conseguem fazer, e sem estrutura, sem tecnologia que a gente tem hoje. Mas voltando para o cenário atual, o atletismo da Bahia hoje, ele está em grande crescimento junto com os praticantes da corrida de rua. A corrida de rua hoje só perde para o futebol como o esporte mais praticado. Né? Fala-se hoje em quase 4% da população fazendo atividade física ao ar livre que envolva caminhar ou correr. Então, assim, é um grande público que hoje as corridas de rua, os esportes, né, os eventos, está começando a atrair para um modelo de participação onde você tem uma competição, não que seja basicamente voltada para ganhar, para o pódio, mas sim para a superação pessoal, a superação, a relação de criação de ciclos de amizade. Então, o atletismo hoje, falando da corrida de rua, ele vem tendo uma grande crescente. Como eu falei no início, a Bahia hoje tem mais de Salvador e região metropolitana tem mais de 50 corridas no calendário oficial da federação. Se você pegar o calendário de 2019, que foi executado, e 2020, que ia ser executado, eu tinha 12, só a minha empresa tinha 12 corridas para organizar. Imagine, eu já tinha 3 eventos para lançar novos. Então, eu tinha 12 feitos, mais 13 em negociação. Eu teria 15 eventos. Imagina a quantidade. Tirando aí todo o circuito, já que é no local, a Maratona Salvador, a meia Maratona Farol, provas do circuito da Track Field, prova do circuito das estações, tirando as provas da VAB, que são provas históricas. Então, assim, é muita gente. E hoje você tem aí, por média, em eventos, mais de 1.000 pessoas em cada evento que organiza aqui. E os grandes circuitos atingem até 5.000 pessoas por evento. Entendeu? Quando você falou que a Bahia tinha tudo, atletismo, basquete, handebol, tinha tudo, seleção brasileira, a realidade é... Quando você citou o nome de Fernão, Hélio foi meu professor também. E eu já tive vendo esse pessoal treinando na Fonte Nova, que era Galo, Félix, Tostão, eles começando, eu estava estudando ainda. Mas vamos falar um pouquinho, quando você falou de anamnésia num trabalho individual, você trabalha com um grupo, trabalho coletivo, não sei, cada um tem a sua planilha de trabalho, o que é que vai fazer naquele dia. Como é que você faz essa periodização? Como é que funciona? Hoje a assessoria, ela trabalha com um sistema de treinamento individualizado. A gente tem quase 200 alunos treinando com a gente atualmente e cada aluno desse ele tem uma planilha individualizada, certo? A gente usa um aplicativo de celular, onde a gente prescreve via um site, né? E o aluno recebe no celular a planilha dele semanal, né? E o próprio aplicativo tem uma plataforma que sincroniza com os aplicativos de GPS, seja relógio, seja um próprio aplicativo de celular que marca a distância, a velocidade, deslocamento, né? E aí o que acontece? Eu prescrevo e recebo feedback tudo online via aplicativo de celular. Isso a tecnologia nos ajudando no processo de controle do treino. No processo da periodização do treinamento, uma coisa que eu falei lá no início, o grande desafio que a gente tem no momento é periodizar um programa de treinamento sem ter um objetivo, sem ter a prova-alvo. Tem que ter uma motivação. Né? Justamente. Então, assim, a gente sempre pensa que o processo do treinamento físico, ele é pensado em levar o atleta ao alto rendimento, o ápice da sua performance, forma física, em um determinado ponto. Né? É até um pouco diferente. O atletismo é não digo bastante diferente da periodização que é um atleta de futebol, que está engajado no campeonato longo, com vários meses, né? Período de até 6, 7, 8 meses, né? Como é o campeonato nacional. Então é diferente um pouquinho, mas na corrida, propriamente dita, eu penso qual é a prova-alvo do meu atleta e seleciono provas secundárias para fazer testes. Além dos testes de avaliação, eu tenho provas secundárias. Então, como é que vai funcionar? Quando eu penso em uma prova X, eu programo aquele processo de treinamento, dividindo ele em um preparatório geral e um preparatório específico. O que vem a ser um preparatório geral? É quando o atleta está distante do processo da competição e os estímulos são mais gerais,
a gente começa a criar, o atleta começa a correr mais solto, ele pode fazer um trabalho de musculação mais forte, ele treina algumas capacidades físicas que não são tão primordiais no processo da performance, mas dão uma base. Quando ele entra na fase específica, a gente tenta trabalhar mais estímulos focados na competição-alvo dele e trabalhando a especificidade da prova. Se a corrida é totalmente plana, eu não vou trabalhar com ladeira. Se ele tem uma prova que a ladeira tem uma subida, exemplo, Maratona do Rio. Eu corria já há 5 anos. A Maratona do Rio, você corre 26 quilômetros no plano, você tem uma subida de 3 quilômetros para subir a Niemeyer, do 26 ao 29. Então, eu tenho que treinar meu atleta para que ele consiga encarar um obstáculo desse sem ter performance. Então, eu preciso colocar esse processo dentro do treinamento. Então, aí eu começo a fazer o quê? Eu começo a trabalhar mais específicos, o cara precisa ver qual a deficiência dele e tal. Boto ele em uma competição secundária para ver como é que ele está reagindo, né? Se ele vai fazer um 42 quilômetros, eu boto ele numa prova de 21 e vejo como é que ele vai reagir, para daí eu poder mexer. Esse é um parâmetro natural. Mas quando você chega num ano com pandemia, você perde completamente o foco da competição, né? Então você acaba que você perde o objetivo principal, você fica meio que solto para saber como fazer. Uma forma que a gente criou aqui na Jardel Moura foi criar eventos internos. O que vem a ser isso? Criamos eventos que acontecem somente para alunos da gente. Eu criei ano passado a Maratona JM, que tinha distâncias de 5, de 7, 13, 21 e 42 quilômetros. E esse ano eu estou criando a Half Marathon JM, que é uma prova de 5, 10, 15 e 21. E já estou programando para julho a segunda maratona. Então, o que é que eu tive que fazer? Eu tive que criar eventos internos para eu poder manter meus alunos ativos fisicamente, para eu poder criar esse processo de engajamento para uma competição. Porque se não tiver, é muito difícil o atleta que já corre, já é veterano, se treinar sem ter um objetivo. Você falou que... Peraí, Tony. Você falou que na semana os seus alunos eles recebem no aplicativo o microciclo. E... Como você pode controlar, o exemplo, tem o microciclo dessa semana, microciclo da próxima semana, que vai chegar ao MESA, né? Como você controla tudo isso a nível de desempenho, de melhora do atleta ou do aluno? Pronto. A assessoria da gente também faz justamente isso. É padrão do atleta receber planilhas mensais, né? Que é quase um mesociclo, né? Depende muito, mas o microciclo é quase que uma semana de treino, né? Mas pode variar de até 14 dias, né? 15 dias. Até 14 dias. 14 dias, né? Dependendo, eu gosto muito de 7 semanas. E os mesociclos dependem do nível, né, que o atleta está, porque se o atleta está muito avançado, você consegue fazer um período de preparatório de base menor e o específico maior. Ele aguenta mais carga. Se o cara está iniciando, você precisa fazer uma base maior e um específico menor, né? Então, como é que funciona? Dentro do processo de treino, a gente tem eu gosto de trabalhar uma sequência chamada periodização ondulatória. O que vem a ser isso? Eu ondulo muitas cargas para justamente eu levar uma intensidade de criatividade e na semana seguinte eu posso gerar um descanso programado, vamos dizer assim, para aquele atleta ele possa gerar uma maior supercompensação. Vou dar um exemplo clássico. O cara está subindo o volume dele, eu vou lá, fez 28, o volume da semana, né? O último treino, que é o longão, ele faz lá 20, 22, 24, aí eu volto ele para 22, aí eu vou 26, 28, volto para 24, é tipo isso, eu vou oscilando os volumes. Quando eu diminuo essa distância, eu aumento a velocidade dele. Eu posso botar um método mais intenso de treinamento. Eu boto um fartlek, eu boto um intervalado de velocidade e alterno um pouquinho, mas acaba que eu consigo subir. Mas os programas de treinamento, eles sempre são feitos com blocos de, até certo ponto, de introdução de intensidade, até chegar num bloco de choque, que é aquela semana onde ele treina intenso, com muito volume, com muita carga, e a semana seguinte eu entro com um processo de estabilização ou recuperação. É basicamente isso. Então, dentro da planilha de cada atleta, eu tenho vários atletas hoje treinando para a minha prova de julho, que estão em momentos diferentes. Eu tenho atletas que já estão com volume altíssimo e tem outros que estão começando mais devagar. Então, os caras que estão atrasados, às vezes eles precisam
ter menos oscilação, eu preciso subir mais, ele não tem direito a descansar menos do que quem está avançado. Então, isso eu acabo fazendo bastante, mas aí depende, como eu falei, do nível do atleta, do nível de carga que esse atleta resiste, física e psicologicamente falando, para poder você fazer essas cargas, fazer essa manipulação das cargas de treino. A gente tem a facilidade do programa online hoje me dar todas as informações. O atleta hoje corre e, para mim, chega toda a frequência cardíaca que ele atingiu, a altimetria do terreno, se ele correu no terreno plano, se ele pegou ladeira, qual foi o nível o ganho de inclinação que ele teve, o ganho de altimetria, qual foi a recuperação dele de frequência cardíaca de um treino, de um intervalado, se a frequência cardíaca dele comportou de forma fisiológica, como eu pensava, em dar um descanso ativo ou um descanso passivo. Então, tem muita informação hoje que o sistema de GPS e a plataforma que a gente usa nos fornece para poder ter essa segurança e esse controle. Eu já ia falar sobre isso. Ele tem que ter com o monitor, né? Com o GPS, para passar tudo isso para vocês, fazer análise, tudo direitinho. Relógio, né? O relógio, tudo direitinho, né? Justamente. Hoje, o atleta ele tem que ter, né? Assim, não é que ele tem que ter. É uma das coisas que eu sempre falo. Lembra lá do cuidado com o iniciante? Eu sempre digo, porque um GPS hoje bom, você vai gastar quase R$1.000, né? E aí o que acontece? Eu sempre digo, está começando agora, tem um aplicativo de celular, o Strava, que já ajuda bastante. Baixa o aplicativo, porque se você gostar da prática, você se engajar, aí você compra um GPS, que é um investimento alto, para você poder dar continuidade e ter mais controle e nos fornecer mais dados do que simplesmente um programa de celular, entendeu? Então, isso é fato. Eu gosto muito de trabalhar com essa ideia de você vai galgando aos poucos o treinamento e também vai se aparelhando, né, de forma mais controlada para você poder gerar dados e gerar informação. E quanto mais dados você gera, mais informação seu treinador tem sobre você e mais ele consegue especificar o treinamento. Perfeito. Vamos lá que tem pessoal participando aqui no YouTube. Vamos ler os comentários aqui. O Floildo Neto, ele fala: esses eventos estão realmente fazendo a diferença para a gente. Ele é atleta Jardel Moura, está acompanhando a gente no YouTube. O Henrique Rocha, também no YouTube, ele tem duas colocações aqui. Ele fala: bom dia, o que falta para o incentivo do jovem para aumentar o interesse com o atletismo? Aí ele pergunta, talvez um campeonato intercolegial, cidade contra cidade. Você sente que o jovem, né, principalmente da época de escola, ainda não tem tanto interesse ainda pelo atletismo, Jardel? E como aumentar esse interesse? O atletismo, realmente, quando a gente coloca o atletismo, quando você coloca a corrida de rua, é uma fração pequena do atletismo, né? O atletismo, ele tem provas de pista, provas de campo, né? Lembrando lá que os arremessos, os lançamentos, as provas de barreira, então provas de fundo, as outras maratonas, existe uma gama gigantesca, né, de atividades sobre tal para a prática do atletismo. Uma coisa interessante que eu conversei semana passada com um aluno e que o nosso Tuxa falou muito, que ele viu a Fonte Nova, as pessoas correndo na pista da Fonte Nova, é que para a questão da Copa do Mundo no Brasil, a Fonte Nova, o estádio, acho que é o padrão FIFA, fala que o estádio não pode ter pista em volta, né, do campo de atletismo. Então, assim, a pista de atletismo, o estádio não pode ser olímpico. Ele é um estádio padrão FIFA, né, por Copa do Mundo é um estádio olímpico. E acabou que a Bahia hoje, ela não tem uma pista oficial de atletismo, para você ter ideia. Eu já tive algumas conversas com o professor Og, ele já até pleiteou muito isso, né, com órgãos fora do estado. E hoje em Salvador não conta, a Bahia, eu acho que não conta com a pista oficial de atletismo, para você ter ideia do nível que é. Acho que o próprio professor Og, que vocês falaram que já entrevistaram, ele já falou isso aqui. Ele tem muita informação sobre isso, ele vem lutando muito por isso, ele tem feito um trabalho bacana. Eu acho que o fomento do esporte, a escola, o esporte escolar, a educação física escolar, ela é muito importante para a introdução do jovem à prática esportiva. O quadro hoje do atletismo na Bahia, a nível de profissionalismo,
é muito complicado, sabe? Eu vou falar a vocês uns relatos de como organizador. Você tem ideia de quanto você vê. Eu falei muito que hoje, na década de 80 e 90, tivemos excelentes atletas, né, de fundo, né, de corrida de rua, e hoje a gente tem poucos, mas os que tem, eles lutam e vivem muito abaixo do mínimo razoável que um atleta precisa. Eu vejo, minha luta hoje é para colocar premiação em dinheiro nos meus eventos, para justamente dar um suporte, um apoio mínimo para essas pessoas. Você imaginar que hoje, se você for observar, os grandes atletas do atletismo da Bahia, hoje corrida de rua, são pessoas que estão com situação de vulnerabilidade social, ou quase de pobreza. É incrível como as pessoas não conseguem ter apoio. Os grandes atletas hoje do atletismo da Bahia vivem muito à mercê de doações e apoios quase mínimos, para você ter ideia. Eu tenho um evento, a Salvador 10 Milhas, que eu já criei até prêmio de performance, que é o cara que bateu o recorde da prova ganha R$ 2.000, quem ganhar a prova ganha mais 1.500. Então, assim, para gerar um apoio financeiro a essas pessoas. Então, a gente pensa o esporte de alto rendimento, né, pensando em uma forma de subsistência, né, como o esporte olímpico, que a gente vê lá, esporte universitário americano, né, a gente não consegue ver um horizonte muito distante hoje no nosso país, e na Bahia, acho que é pior ainda. Quando eu falei Fonte Nova, Jardel, porque eu fiz a graduação na Católica, e a gente tinha aula na Fonte Nova, entendeu? Perfeito. Quando eu saindo, que depois que foi para Pituaçu, e naquele estacionamento ali da frente da Fonte Nova, é onde Galo treinava, Félix, Tostão, que Galo era atleta de arremessador de dardo, né? E tinha Fernão, Pimentel, Barbosinha, que faleceu, o Pimentel. Então, os pessoal, eles treinavam ali no estacionamento e lá na Fonte Nova, o curso de Educação Física da Católica era lá, depois que foi para Pituaçu. Por isso que eu falei Fonte Nova. Perfeito. Mas essa questão da Fonte Nova, hoje, eu como fiz UFBA, né, eu também, eu vivenciei um pouco a pista da UFBA também, né, e foi numa pesquisa de campo, vendo os grupos de corrida treinarem lá na UFBA, né, na pista da UFBA ali em Londrina, que eu comecei a pensar, eu falei, poxa, lá é interessante a corrida de rua, porque até 2008 ali eu não via a corrida de rua como uma alternativa de trabalho, vamos dizer assim. E um trabalho de campo, justamente da matéria de mestre Hélio Campos, né? Que eu acabei tendo um contato com atletismo. Então, assim, minha vida com atletismo na Bahia, eu já tinha produzido muita coisa, mas é muito recente. E essa época aí, eu tenho visto, bato papo com os atletas, tenho visto muita história e muita coisa bacana que pode ser aproveitado para o momento atual que a gente vive. Ô Jardel, eu vejo também agora uma grande tendência para o triatlon, né? A natação, o ciclismo e a corrida. Como essa tendência está mesmo tendo essa procura, tem mais atletas? Aqui em Jiqué mesmo a gente tem alguns atletas de performance. E Salvador, como é que é? O treino é mais específico ou segue a mesma base? O triatlon, realmente, eu hoje não tenho prática do triatlon, né? Mas eu conheço muita gente que faz triatlon, conheço professores e conheço também o presidente da Federação de Triatlon da Bahia, o Febatri, que é Kleber Castro. É um bom nome depois para vocês convidar para um bate-papo. O que acontece com o triatlon, que eu tenho visto, é justamente, junto com a corrida, o ciclismo também cresceu muito a prática, né? O ciclismo hoje está um grande boom, né? Vamos dizer assim, aqui em Salvador, os grupos de bike. Você chega aqui antes da pandemia, né? Dava 8, 9 horas da noite, seria aqueles grupos gigantescos de bicicleta rodando na cidade, né? Então, hoje, o ciclismo também teve uma grande entrada na sociedade. E eu vejo o migrar o triatlon, o que eu vejo é o atleta, como ele é o cara do atletismo, ele começa a pedalar, né? E daí ele vê o atletismo como uma porta de entrada e fica, tipo assim, faltando só nadar, né? A parte de natação. E como aqui em Salvador a gente tem também o Porto da Barra, um lugar muito bacana para natação, né? Condições ótimas, você começa a ter um ambiente mais favorável.
Eu vejo que o triatlo ele está um pouquinho assim abaixo do ciclismo propriamente dito por si só e do atletismo, é que o aparelhamento, o treinamento dele é muito mais complexo do que treinar uma única modalidade. Você está falando em treinar 3 modalidades. Então você tem que nadar, pedalar e correr. Então você precisa, um treino com um triatleta, ele vai estar treinando boa parte da semana em 2 turnos. Ele precisa pedalar de manhã, nadar de noite, depois eu fazer uma natação, fazer uma musculação. Pense que ele tem que fazer pelo menos cada modalidade 2 vezes na semana. Por baixo, tirando todo o trabalho de reforço muscular, musculação, fortalecimento, fisioterapia. Então, é muito mais rebuscado, requer muito mais investimento financeiro e investimento de tempo para a prática. Entendeu? Mas eu venero muito o cara que é triatleta, e principalmente quando o cara chega ao Ironman, né, que é algo absurdo. O cara nadar e pedalar e correr tanto. Você como um profissional, que na realidade a gente trabalhando, a gente vê alguém como referência. Geralmente a gente segue alguém. O que é que você fala de Antônio Carlos Gomes Mativieves? Que Mativieves foi responsável por tudo isso aí que você falou, de priorização específica, e que alguns profissionais depois vieram e falaram que ele estava errado, que hoje não seria assim, porque diminuir a fase geral, aumentar mais a fase específica. Você tem algum seguidor em cima dessa priorização? Ó, Antônio Carlos Gomes é a bíblia do treinamento desportivo no Brasil, né? O cara, eu acabei de ler o livro dele agora, Treinamento desportivo, né? Eu acabei de um livro denso, muito bacana, muito interessante. Eu tive a satisfação assim, de conhecer de perto, conversar 3 ou 4 vezes. Meu Deus, que assim, Antônio Carlos Gomes, ele estudou e fez toda boa parte da formação dele na Rússia, Na né? Rússia. Então, ali, plena Guerra Fria, né? Aquele processo todo, não só Matviev, mas o Veroskovchansky, oh, meu Deus, Patronovski, né? Esse outro nome. É isso mesmo. Isso, então, assim, aquela história da priorização contemporânea, da priorização em bloco, né? Então, o que eu vejo, o próprio Carlos Gomes, ele fala realmente que cada esporte é muito exclusivo, né? Cada esporte tem sua especificidade, tem os esportes, como eu falei, o futebol, que tem uma programação muito extensa durante todo o ano, a competição longas, então existe uma metodologia que é melhor aplicada para o futebol. A corrida de rua, eu gosto muito dos conceitos de Matviev, né, das fases, das etapas. Ali eu gosto mais do que a priorização de bloco. Eu acho que o bloco serve muito mais para os esportes coletivos do que para os esportes individuais, mas isso aí cada treinador ele vai se identificando e vai tentando trazer para a realidade que ele vive. Ele vai estudando e adaptando à realidade dele. Com certeza, é isso que eu estou dizendo. Eu sempre brinco e falo a verdade ao mesmo tempo, que no treinamento esportivo não existe muito o que é certo e o que é errado, não, né? Existe muito o que o treinador tem um feeling de ele pegar todo aquele arcabouço teórico que ele estudou, que ele viu em livros, em cursos, na faculdade, na pós-graduação, e coloca isso na prática e vê o atleta, e ele tem que ter o feeling ali de ver o que o atleta dele mais reage. Até porque a gente sabe que o ideal de um ambiente, por você conhecer as capacidades físicas do atleta, está muito voltado a uma tentativa e erro. Né? Você tem um feeling ali, então não sei se vocês, no futebol também tiver muito isso, né? O olheiro ali saber como aquele menino está desenvolvendo certas capacidades, e isso, no livro de Antônio Carlos Gomes, ele fala sobre o ciclo de longo prazo, que é o ciclo olímpico. Ciclo olímpico. Que começa com a descoberta de talentos lá na escola. Lá na escola. Como o esporte escolar, que a gente acabou de falar, como isso pode ser voltado como isso é o berço para o esporte olímpico, e como isso tem que ser muito bem analisado e muito bem explorado. E outra coisa importantíssima que a gente está tendo com o processo da pandemia é a quebra das etapas do desenvolvimento psicomotor do adolescente e da criança. Cada faixa etária da criança, isso difere entre homens e mulheres, existe o ótimo para se explorar uma capacidade física. A força muscular é melhor no adolescente pós-puberdade, a coordenação motora já está ali perto dos 10, 12 anos, a agilidade nas mulheres, a flexibilidade das mulheres é um pouco maior pós-puberdade. Então, tudo isso tem que ser muito bem conhecido pelo treinador e o professor da escola para explorar esse negócio,
fazer com que a criança tenha uma grande vivência, né, de todos os esportes, é evitar a esportivização precoce, né, para você chegar e construir atletas de alto rendimento. Para não queimar a etapa, né? Mas justamente não queimar a etapa, porque você vê muito atletas hoje, no infanto juvenil ali, sendo campeões estaduais, até nacionais. Quando ele migra para o adulto profissional, ele não consegue, porque ele estava ganhando, porque ele estava à frente do tempo a maturação, o desenvolvimento. Justamente, ele estava à frente e você acaba perdendo grandes atletas por falha do treinador e não observar essas fases. Para os corintianos ficar alegres, o período que o Corinthians estava bem, o período que o Antônio Carlos era o fisiologista do Corinthians. Foi quando ganhou tudo. É justamente isso, entendeu? O processo de treinamento físico, ele tem que estar muito interligado com o técnico tático, né? É algo importantíssimo dentro da divisão. Eu sempre brinco, aqui na corrida são os educativos de corrida, as estratégias de corrida, no futebol, o seu esporte de equipe, o esporte acíclico, né? Vamos dizer assim, você requer a parte técnica, tática, ela tem que ser muito bem trabalhada, porque não adianta você explorar muito o potencial físico de um atleta se você não desenvolve as outras capacidades físicas, técnicas e táticas dele. Quando você falou em técnicas, eu não sou treinador de atletismo, mas às vezes quando eu vejo o pessoal correndo, balançando o tronco, pernas sem fazer o movimento de flexão, eu fico agoniado, principalmente o tronco, e as meninas que seguram os seios. Isso eu fico agoniado, eu não consigo entender. Você deve fazer muito trabalho aí, que isso melhore o desempenho do atleta, né? Com certeza, é uma coisa importantíssima a gente pensar. Eu estava correndo um sábado com um aluno e estava explicando para ele, né? A galera fala que eu adoro correr conversando. Eu corri 26 quilômetros batendo papo com o aluno. Eu estava explicando para ele justamente como o processo de prevenção de lesão, ele está ligado muito com a performance, porque quando você previne lesão, você melhora a performance. Se você pensar em performance sem a prevenção de lesão, você gera o risco, aumenta o risco do atleta se sujeitar a um processo lesivo. Então, a mecânica da corrida, hoje, tentaram-se muito padronizar como ideal o movimento mais adequado, mais correto, e os últimos recordes olímpicos quebrados aí, recentemente, a keniana, esqueci o nome dela, Ruth alguma coisa, ela quebrou o recorde mundial na meia maratona feminina em 1 hora e 4 minutos, correndo, basicamente fazendo o que a gente chama de queda valgo dinâmico, rotação demais do tronco, um padrão completamente fora do que a gente recomenda como ideal. Como é que aquele padrão é colocado como lesivo? E um atleta de alto rendimento desse tem cargas de treino de até mais de 200 quilômetros semana e não se lesiona e consegue atingir o alto rendimento. Então, mais no grupo geral, a gente trabalha com a seguinte questão. Qualquer processo de treinamento, principalmente na corrida, você tem que ter articulações que têm que ser móveis e outras têm que ser estáveis. Então, eu sempre brinco, quando você vê um corredor de lado, isso é grosso modo, para ficar bem, né? Quando você olha de lado, ele tem que ser móvel. O tornozelo tem que fazer o movimento correto, a extensão de tronco, o braço, ele tem que ser móvel. Quando você olha ele de frente, ele tem que ser rígido. Ele não pode correr balançando muito nem o tronco e nem o quadril, e nem a perna saindo por fora. Você vê o corredor correndo de frente, você não pode ver o calcanhar dele, vamos dizer assim, né? Então, a ideia basicamente, você tem desvios posturais que tem que ser corrigidos, porque sabe que aquilo ali pode ser lesivo. Principalmente genivalgo, viu? Acentuado, entendeu? Nós, às vezes, tem algumas alterações que são adaptações naturais da morfologia do atleta. Outras adaptações acontecem em decorrência de uma alteração que ele está tendo em alguma articulação. Um exemplo clássico. Se um atleta está correndo e ele não está tendo um bom processo de dorsoflexão, que é puxar a ponta do pé para o joelho, ele vai sobrecarregar o joelho dele. Se eu não tenho uma boa mobilidade de tornozelo num plano, eu vou ter que sobrecarregar meu quadril e meu joelho, em decorrência de uma baixa mobilidade. Então, existe padrões, a gente tem parcerias aqui com clínica de fisioterapia para fazer uma avaliação biomecânica filmada. Ela coloca sensores na pessoa, ela corre na esteira, a gente filma, depois joga no computador e vê os... Aí vai ver a pisada, se é pronada, supinada, neutra. A parte da pisada,
os últimos estudos, ele vem tentando sair um pouquinho e um pouquinho além da simples pisada, ser pronada ou ser supinada. A pisada pronada, que é quando você pisa com a parte de dentro do pé, ela não é sozinha um mecanismo de lesão. Mas, se você cai muito rápido, fica muito tempo com o pé desabado, que a gente chama, é lesivo. O processo de pronar o pé, de pisar para dentro, é a primeira mola, o primeiro amortecedor do corpo. Perfeito? Então, assim, o processo todo está aí, você vê uma cadeia corporal como um todo, do que somente o pé. Às vezes o pé da pessoa está caindo, mas o problema dela está lá no quadril. O abdominal dela está fraco, o glúteo dela está fraco, está com uma baixa mobilidade e acaba que você compensa no pé. Que a gente fala de mecanismos ascendentes, quando o pé interfere no meu joelho e no meu quadril, e descendente, quando o meu quadril interfere no meu joelho ou no meu pé. Então, descobrir essa alteração que é importante no processo de prevenção de lesão. Vai, Rony. Perfeito, só mandar um abraço aqui pro pessoal, a gente já está chegando no nosso horário. Um abraço para o Gutenberg Ribeiro, também a Carol Guimarães acompanhando a gente, todo mundo que deixou o seu like aqui no programa. Essa entrevista vai continuar ao vivo para quem quiser assistir pelos links do GQE Repórter no YouTube, Facebook, também está no Instagram, então você pode acompanhar depois essa entrevista com o Jardel Moura. Quem não assistiu agora, deixa eu ver quem mais deixou o like aqui também, a Senira Silva. Então, Jardel, eu queria agradecer a sua participação e pedir para você deixar suas considerações finais, que a gente já chegou no nosso horário, o papo foi muito bom, muito informativo e já deixo aberto a possibilidade para outro convite para você vir conversar mais com a gente. Não, será sempre um grande prazer. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito o espaço e poder estar compartilhando com vocês um pouquinho desse esporte, dessa prática, que é a corrida de rua, que a gente tanto gosta, e venho destacar que o momento atual de pandemia requer que a gente esteja ativo fisicamente. Ativo fisicamente para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental, tá certo? Hoje, os números voltados para ansiedade e depressão vão aumentar de forma exponencial, decorrência do isolamento social, decorrência dos problemas econômicos, problemas sociais que a gente tem vivido. Então, a atividade física é, sem sombra de dúvida, uma grande válvula de escape para esse processo. Desde a questão do momento de bem-estar durante a atividade, até todas as cadeias hormonais que são processadas durante e pós-atividade. E pensando também que a atividade física hoje é uma prevenção do coronavírus. Pessoas fisicamente ativas têm muito menos chance de ter um contágio de forma grave do Covid do que pessoas sedentárias e pessoas obesas. Isso é muito importante estar frisando. Olhou para mim e fiquei rindo, porque vai, porra, prazer não, satisfação, ela gosta de prazer lá, deixa para lá. Fala só que é satisfação. A educação física, a atividade física hoje, a Celefix está fazendo mais pesquisa aí, junto com o Pitanga, né, nosso colega aí, e fala em prevenção, promoção e recuperação. Já tem pesquisa também relacionada à recuperação do Covid. Eu acho que a atividade física, para mim, especificamente, é tudo. Eu vou ser sincero isso. Eu brinco até com os meninos, que eu tenho muitos colegas que estudou educação física e hoje são advogados. Eu não quero nem saber, não estudava outra coisa, porque eu já estou aposentado, viu, Jardel? Estou aposentado. Trabalhando numa faculdade aí, aí veio esses vírus aí, que eu não gosto de falar, a pandemia, todo dia eu falo isso aqui. Veio os vírus, aí eu falei, chega. Não acredito muito em algumas coisas, o aluno ficar do lado de lá, ele liga o computador e deixa lá e sai. Muitos deles falam isso. E desde já você, boa sorte, é uma satisfação conhecer. Muito obrigado pela participação. Eu criei um slogan justamente para essa questão de positividade dentro da comunicação, né? Que as pessoas estão precisando. Eu sempre digo, informação negativa, elas vêm em todo lugar que ela pode encontrar, mas a gente, como professor, tem que ser positivo. Eu criei um slogan dizendo assim, correndo só, mas unidos por uma paixão. Isso. Entendeu? Assim, então, uma coisa que a gente trabalhou realmente bastante em cima disso, para as pessoas se motivarem, por mais que não esteja junto, mas corra sozinho num lugar isolado, com seus cuidados, mas poste lá, marque, joga no grupo do WhatsApp, fala que está correndo, mande para um amigo que precisa ser motivado, isso é importante.
Eu essa tenho um corrente amigo, do bem aí é importante. eu tenho um amigo que jogava futebol, ele falou, não quero mais, quero correr só, não quero, porque pelo menos não vou me chatear com os colegas em determinadas coisas que acontecem no jogo. É verdade. Eu sou um dos, né? Estou tentando inserir nisso aí. Não, o companheirismo na corrida é super bacana, velho. A gente vê quantos alunos chegam assim, pro professor, não fiz minha planilha hoje porque eu fui apoiar fulaninho que estava mais para baixo, eu fui lá correr com ele, né? Porque eu vejo a planilha fora do padrão, né? Eu falei, qual foi, rapaz? Não, hoje eu me dediquei meu treino porque tal pessoa estava desmotivada, eu corri com ele para motivar, ele estava para baixo, estava muito triste, eu fui lá correr com ele para a gente trocar uma ideia e tal. Então é isso que eu estou dizendo que é importante, isso que a gente tem que pensar, que o esporte, fora do ciclo do alto rendimento, ele requer, ele é muito, ele existe, ele consegue agregar muito, entendeu? E a corrida sempre foi taxada como esporte individual e hoje tem se mostrado como uma grande coletividade. Tem prova coletiva, né? Dentro do atletismo. Com certeza, os revezamentos e tal, mas hoje a corrida de rua, sem sombra de dúvida, tem um poder muito grande de transformar como as pessoas conseguem se ver e ver o mundo. Sucesso para você, viu? Não, só agradecer Obrigado, mesmo, gente. Obrigado a Jardel. todos. Valeu Léo, mesmo Rony, todo por mundo. aceitar o convite. Valeu mesmo. Não, fica aberto, quando precisar, com outro bate-papo, só avisar que vai ser um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com vocês. Valeu. Show de bola! Valeu, pessoal! Todo mundo que acompanhou esse bate-papo muito bacana com o Jardel Moura. O cara sabe muito, assessoria esportiva, também treinador de corrida de rua. Muito bacana esses eventos que acontecem aqui na Bahia. Agora está paralisado, mas vai voltar logo, logo a gente vai passar por esse vírus. Então, meus amigos, Tuxo e Léo, muito obrigado. Mais um programa. Amanhã a gente está de volta com mais uma edição do programa Papo de Boleiro. Beleza, meus amigos? Valeu. Um abraço para todo mundo aí. Valeu. Um abraço. Parceria. Só um pouco triste com toda a politicagem do país, indignado. Até reclamei para Léo quando eu cheguei aqui, indignado com tudo isso aí que está se passando. Eu estou triste mesmo. Muita politicagem. É o Brasil, meu amigo. Mas Aqui mesmo é o assim, Brasil. abraço a todos, saudações. Valeu, amigos. Até Um abraço. amanhã.